Marcos capítulo 5, o Senhor confirmou essa palavra ao meu coração, como vontade dEle para essa noite. A partir do versículo 24 em diante. Beberei mais água. Diz assim o texto: pelo que Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o, apertando. Então certa mulher que havia 12 anos, que já tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste. E dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Tocou-lhe e imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os discípulos: mestre, tu vês que a multidão te aperta, e tu dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E você diz amém por essa palavra. Você que está sentado, apoie a sua Bíblia sobre o seu colo, libere as suas mãos e segure a mão da pessoa que está sentada ao seu lado. Você que está de pé, não deixe de segurar a mão de alguém por não ter aonde colocar a Bíblia. Faz assim, ó, coloca aqui debaixo do braço e libera do cotovelo para baixo, tá bom? E segure a mão de alguém aí aonde você está agora. Não segure de qualquer maneira, segure com firmeza. Faça essa pessoa compreender que ela ficou do lado de alguém, que não veio aqui fazer uma social numa segunda-feira à noite. Faça essa pessoa perceber que ela não veio aqui dar prioridade para o uso de um celular. Faça essa pessoa perceber que calhou do Senhor colocar ou permitir que ela ficasse ao lado de alguém que veio para cá com um propósito de Deus. Alguém que veio aqui como essa mulher, quem sabe do fluxo de sangue, envolvida num propósito, num objetivo. E enquanto eu digo isso, aperte com certa firmeza a mão dessa pessoa. Faça ela perceber que você está conectado, conectada com as palavras que são liberadas desse altar. Agora feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. E eu não gostaria de orar sozinha, mas eu estou me sentindo motivada, inspirada. A palavra de Deus diz que onde há o Espírito de Deus, ali também há liberdade. E o Espírito Santo está me dando liberdade para conduzir a igreja a uma oração. E você vai orar comigo agora. Vamos fazer com que uma nuvem em formato de uma súplica de intercessão suba da ADVEC Recreio hoje diante do trono de Deus. Vamos orar juntos. Você vai começar a orar para que o Senhor se revele para você no fechamento dessa campanha, para que o Senhor fale contigo no profundo, para que Ele venha dilatar a tua mente, você venha entender coisas que nunca antes você havia entendido. Você vai pedir para que a presença de Deus se manifeste, porque não adianta somente a palavra apenas, ou uma filosofia humana, ou um jargão de pregador, de maneira nenhuma. Comece a pedir ao Senhor que aumente a sua sensibilidade espiritual. Enquanto eu estou
estou falando agora, aproveite esse momento para suplicar. Se dirija ao Espírito Santo que em nós opera agora e comece a pedir ajuda a Ele. Espírito Santo, dilata minha mente, vai tirando todo o bloqueio, vai tirando todo o cansaço emocional, vai tirando toda a fadiga, me visita, vai tirando as dores do meu corpo. Eu não quero que nada seja impedimento para não apenas ouvir, mas também receber a tua palavra. Vamos lá, igreja, vamos lá. Intercessão de súplica, intercessão de súplica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu corroboro, Senhor, e levanto a minha voz agora em oração a Ti nesta noite, junto com a Tua igreja, junto com a Tua igreja. Nos reunimos aqui para Te adorar na beleza da Tua santidade. Nos reunimos aqui, Senhor, e Tu és o amado, Tu és o desejado e a glória desta casa. Se aqui nós estamos é para Te ouvir. Se aqui nós estamos é porque sabemos, como Pedro também sabia, para quem iremos nós se só Tu tens palavra de vida eterna. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Alguém que saiu de casa e viveu uma atmosfera de deboche, vai para lá fazer o quê? Está achando que o que você precisa vai cair do céu? Eu denuncio essas palavras diante de Ti e te peço, Senhor, responde do céu, para que quem, Senhor, foi humilhado na terra, para que quem foi, Senhor, oh Deus, envergonhado aqui na terra por causa da fé, por causa da certeza de um Deus que trabalha no céu, possa viver uma noite de resposta, uma noite de milagre, e assim o Teu nome seja glorificado. Que mães venham chegar em casa e dizer: o Deus do céu me enviou uma palavra aqui na terra. Que pais possam receber uma resposta da Tua boca. Que os pastores desta igreja vivam a confirmação da direção do Senhor para este tempo. Neste ano de 2019, esta igreja estabeleceu contigo nos primeiros dias desse ano, e eu chamo este tempo de primícias, e este povo veio crendo, e Tu dizes na Tua palavra no livro de Crônicas, oh Senhor, Tu disseste: crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas. Eu não vim aqui cumprir agenda, Tu sabes que eu não faço isso segunda-feira, mas eu vim aqui atender um propósito. Me levanta nesta noite e confirma as palavras proféticas da minha boca, como Tu era com Samuel, não deixando com que nenhuma das palavras da boca dele caísse por terra. Confirma as palavras da minha boca, para que cadeias sejam arrebentadas. Gente que entrou aqui já tentou de tudo, possa entender que o tudo é Jesus, e viver a libertação que nunca antes viveu, viver o renovo que nunca antes viveu. Eu declaro nesta noite a noite inaugural de um avivamento nunca antes experimentado. Barra Recreio, cidade de Deus, todos os lugares e adjacências de toda a região, que este lugar venha irradiar da Tua unção, e aonde houver jugo seja despedaçado. Usa-me como Tu disseste que faria no dia que o Senhor me chamou, dizendo que curaria, dizendo que libertaria. Eu estou aqui no Teu nome, eu estou aqui no Teu nome. Que eu diminua e que a Tua unção se revele, que quando o culto acabar, alguém não lembre do meu nome, mas diga: Jesus estava lá, eu falei com Ele, eu vi Ele. Glorifica, 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 glorifica o Teu nome. Que seja a noite do batismo do Espírito Santo com fogo. Que quem nunca falou em línguas estranhas, como evidência desse batismo, venha receber uma bola de fogo na cabeça. Venha receber a confirmação da chamada. Levanta ministérios, Senhor. Faz expelir para fora todo mal que estiver alojado do lado de dentro. Vai curando da depressão profunda. Enquanto a Tua palavra estiver sendo pregada,
espírito do suicídio, espírito da morte, espírito da frieza, espírito do engano, espírito da mentira, espírito da fraude, tudo aquilo que estava em oculto, vai jogando por terra, vai visitando o oculto profundo e o escondido. Tu disseste: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados. Uma noite de perdão vai tirando toda a culpa. E sararei a sua terra. Fala conosco, Senhor, porque se o Senhor falar, basta uma palavra. Uma palavra e tudo será transformado. Basta uma palavra. Alguém entrou hoje aqui, Senhor, pensando que precisa de dinheiro. Alguém entrou hoje aqui, Senhor, pensando que a cura é a prioridade. Alguém entrou hoje aqui, Senhor, pensando que se não tiver um casamento esse ano vai morrer. Mas eu te peço, organiza as prioridades e faz essa pessoa entender que tudo que ela precisa é do Senhor, que tudo que ela precisa é de uma palavra do Senhor. Em nome de Jesus, digam comigo: fala conosco, Senhor, no oculto, no profundo e até no escondido. Em nome de Jesus, quem concorda, diga: oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Você é livre, pode dar glória a Deus a hora que você quiser. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A narrativa da mulher do fluxo de sangue foi a narrativa que nós acabamos de fazer aqui nessa noite. Traz para nós algumas lições que, aplicando na nossa vida, a cura será apenas o primeiro de incríveis manifestações extraordinárias que o Senhor vai começar a fazer na nossa vida. Mas é necessário vivermos um tempo de cura. E quando eu digo cura, eu queria que você não minimizasse o tamanho da proporção dessa palavra, achando que eu estou falando apenas daquilo que está ligado ao físico. Inclusive é por isso que muitas pessoas têm deixado de viver coisas extraordinárias no seu relacionamento com Deus, têm deixado de ter com Deus um relacionamento, porque minimizam o tamanho da expressão de cura que o Senhor tem a revelar sobre nós, somente naquilo que é físico. É por isso que algumas pessoas chegam, fazem a campanha e quando terminam, vão embora, porque diminuíram a proporção daquilo que Deus queria fazer. O Evangelho está muito além de corresponder a uma necessidade que grita num momento. O Evangelho está além de curar o câncer. O Evangelho está além de purificar o sangue de um aidético. O Evangelho vai muito além e está muito mais profundo do que trabalhar em alguma área da sua vida que grite uma urgência de um socorro nesse momento. O socorro é temporário, o relacionamento com Deus foi feito para a eternidade, né? E nós precisamos ter essa compreensão. Agora é bem verdade que, sendo encaminhado por uma necessidade, começamos a compreender o quão enfermo nós estamos. Eu digo isso porque, ligada por uma necessidade urgente,
ela também recebeu curas permanentes de áreas que ela nem sabia que estava enferma, e a gente prova isso na leitura do texto, segundo a escrita de Marcos, no capítulo de número 5. Agora, a primeira coisa que ela teve que compreender é que, por mais que ela já estivesse perdendo sangue, ela tinha uma hemorragia completa. Só para eu saber que você está comigo, ela tinha uma... Isso. Ela tinha uma hemorragia, jorrava sangue continuamente. E ela tinha alguns agravantes naquela época, porque ela estava submetida à cultura judaizante, que é muito rigorosa, sobretudo para alguém que estava na condição dela. Ela era uma mulher enferma, e o tipo de enfermidade que ela tinha colocava ela numa situação ainda mais difícil. Segundo a lei, ela era uma mulher imunda. Eu disse suja ou imunda? Isso, imunda. Imunda é mais do que suja. Por quê, irmã Camila? Porque o sujo muitas vezes pode ser tolerado, o imundo não. Você faz uso, levado pela necessidade de um banheiro que está sujo, mas você entra com um pé e sai no outro, e por mais que você tenha uma necessidade, alguém te pergunta, ué, não foi no banheiro? Aí você diz, não, aí alguém pergunta, estava sujo? Aí você diz, não, estava imundo. Você sai com uma roupa que vez ou outra está meio sujinha, usou uma vez, gosta muito, peraí, não está dando para perceber. Ou então esbarrou em alguma coisa, ficou uma poeira, e aí você diz, ninguém vai ver isso aqui não. E depois ainda dá uma de sonso quando alguém olha e fala, ih, menina, sujou aqui. E você diz, menina, não é. Eu, hein? Porque eu não estou dizendo que o sujo é aceitável, mas, dependendo da necessidade, ele é tolerável. Agora, o imundo, não. Eu tenho um tio que, se você faz uma comida, ele só não come se ela tiver de fato azeda, podre. Porque quando a gente pega, tira da geladeira, aí a gente não toca nessa comida não. Aí ele faz assim, deixa eu ver. Não, peraí, não, dá sim. E o negócio só falta dar bicho. Ele tolera algumas coisas. Então, só para você entender, segundo a lei, ela não é tida como uma mulher tolerável. Segundo a lei, ela é tida como uma mulher que precisa ser repudiada por causa do seu estado de imundícia. Ela não pode tocar, e só pode ser tocada por alguém que esteja disposto a passar pelo ritual da purificação. E o ritual da purificação é muito extenso. Por quê? Porque quando alguém toca naquilo que é imundo e precisa passar pelo ritual da purificação, não pode purificar somente a si mesmo, mas tem que purificar tudo aquilo que toca, tudo aquilo que vive. Então, se alguém estivesse disposto a tocá-la ou a se deixar ser tocado por ela, ia precisar voltar para casa do caminho que estava indo, ia precisar lavar a roupa, lavar-se a si mesmo e lavar toda a sua casa, porque haveria pisado em casa num estado de imundície. Então, a partir daquele momento, tudo teria que ser lavado, e esta pessoa iria precisar de um período de quase 7 dias para ter que se purificar, uma vez que havia tocado em alguém que a lei dizia que era imundo. Então ela não tocava, e dificilmente, para não dizer que não era, também tocada. A hemorragia deixava ela nessa condição. Então ela tinha um mal, mas um mal que foi irradiando para outros males. Por causa da hemorragia não tocava e não era tocada. Por causa da hemorragia não podia ir ao templo. Por causa da hemorragia não podia mais deitar oferta de sacrifício diante do sacerdote. Por causa da hemorragia não poderia jamais entrar num pátio em Jerusalém, não poderia participar da Páscoa. Por causa da hemorragia não tinha mais condições de receber as festas da família dentro de casa. Por causa da hemorragia e do seu estado de imundícia, se era casada já não tinha relação há 12 anos. Se é que este marido ainda estava com ela, por causa da hemorragia não se relacionava mais socialmente. Então não precisa ser nenhum Augusto Cury para poder entender que o problema que ela iniciou, a situação dela, foi a hemorragia. Mas ela agora tem um problema apenas e somente no corpo? Não. Uma pessoa que não toca e não é tocada, uma pessoa que dificilmente tem o acesso a conversas sadias. Ei, o ser humano foi feito para tocar e para ser tocado. Há 3 anos e meio, mais ou menos atrás, a ciência definiu que um abraço só é um abraço quando ele passa de 15 segundos, que é quando o seu cérebro entende que você está sendo tocado e começa a liberar o nome daquela substância que eu esqueci, que determina o prazer. Então você compreende que aquilo ali te faz... É o quê? Não vou repetir isso não. Então, ocitocina... Então você, falei certo? Então você entende isso. Agora, esta mulher há 12 anos, veja, uma coisa não é ruim só quando você tem. Uma coisa que é ruim fica muito pior quando você percebe que tem aquilo há muito tempo.
Um copo de água na minha mão direita, por exemplo, não é pesado, sim ou não? Não é pesado. Agora, segure ele com o seu braço estendido mais de 12 minutos. Vai parecer que esse copo tem mais de 10 quilos ou 10 litros de água, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eu, em preguiça, sai. Por quê? Porque o tempo que você leva algumas coisas faz com que venha deteriorar aquilo que já é ruim. Aquilo que já é ruim tende a ficar pior, não necessariamente por causa do peso que você carrega, mas por causa do tempo que você carrega. Essa mulher está muito mal. E eu volto a repetir, e faço isso sem problema pela terceira vez, não apenas por causa daquilo que ela carrega, mas por causa do tempo que ela carrega o que ela carrega. E você já está dizendo, irmã Camila, o que eu tenho a ver com isso? Tem coisas que não eram tão relevantes assim, mas por causa do tempo, já está mais pesado do que nunca. E o que era uma dificuldade no relacionamento já se tornou um mal. O que era uma discussão de relação, hoje é um problema que vai de mal a pior. Um medinho do escuro foi gerando uma série de outras coisas, e agora você tem mais síndrome do que a receita é capaz de conter. O tempo que nós carregamos as coisas determina o quão mal elas vão dominando e exercendo seu poder negativo sobre nós. 12 anos. Quantos anos, gente? Gente, pelo amor de Deus, 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 meses. 12 anos não são 12 minutos. É muito tempo carregando. E eu não estou falando apenas de uma dor. Eu estou falando de algo que muitos de nós que estamos aqui também carregamos. O quê? Ter alguma coisa que tem poder minatório sobre nós. A hemorragia dela não tirava o sangue dela de uma vez. Tirava de maneira paulatina, tirava aos poucos. A hemorragia, para ela estar viva, mesmo perdendo sangue há 12 anos, está determinando que ela vai perdendo aos poucos. Completa para mim, por favor. Ela está perdendo aos poucos. E às vezes a gente acha que não está perdendo muito, porque está perdendo aos poucos. Só que há 12 anos perdendo aos poucos, é um jeito de aos poucos ela não perceber que já está perdendo muito. 12 anos, sangue minando. Eu não preciso forçar nenhum conteúdo profético para você entender. Qualquer um aqui, independente de sua crença, sabe que sangue é vida. Então quem perde sangue está perdendo vida. Eu estou dizendo que a vida dela está minada. Eu quero que você reproduza essa palavra para pelo menos 3 pessoas. Diz, a vida dela está minada. Está minada. O que é isso, irmã Camila? Há 12 anos ela está perdendo aos poucos. Há 12 anos ela está perdendo aos poucos. E às vezes essa é a grande ilusão de perder aos poucos. Qual? Você não percebe que está perdendo muito, porque aquilo que você tem está sendo retirado aos poucos. Então você tem a impressão de que não está perdendo muito. Você tem a impressão que ainda tem tempo. Você tem a impressão que ainda tem jeito. Você tem a impressão que ainda vai dar certo. Você tem a impressão que ainda vai melhorar. Você tem a impressão que aquilo talvez não precise de tanta atenção. Você tem a impressão que talvez aquele pecadinho não precise de uma confissão. Você tem a impressão que na verdade essa pouca oração ainda não é uma frieza. Você tem a impressão que esse 1 ano sem jejum ainda não é uma estagnação. Você tem a impressão que esta pouca incredulidade não está fazendo de você um cético. E sem perceber na sua vida, aos poucos você tem perdido muito, até que você perceba que perdeu tudo. A vida dela está minada. Aos poucos ela tem perdido muito. E quantos de nós não nos encontramos na mesma condição, deixando a vida ir tirando um pouco, e porque cada dia ela tira um pouco, a gente não está percebendo o quanto já se foi da única vida que a gente tem. Me desculpe, talvez nessa noite você esperava que eu começasse a iniciar essa mensagem falando, olha, ainda tem jeito, e eu pretendo finalizar assim, mas o final não pode me impedir de fazer o jeito certo no começo.
Qual? Você tem acreditado e por causa de mensagens que massageiam o seu ego, você tende a pensar que o que você está vivendo não é grave. Você tende a pensar que o que está acontecendo não é importante. Você tende a pensar que o que você está perdendo não é relevante. E isso faz você assentar-se nessa cadeira e começar a gerar um comportamento de crente SSS, sentado, satisfeito e salvo, achando que Jesus vai dar um jeito em tudo e que na hora que Ele quiser Ele vem, e que se Deus... Tem gente que não vem a esse culto porque está vivendo esse pensamento. É gente que diz, eu não vou não, quando Deus quer, Deus fala comigo. É gente que não está entendendo a urgência do momento que está vivendo, tratando a vida como se a vida fosse um ensaio de cantata, tratando a vida como se a vida fosse uma aula de escola dominical, uma coisa que você vai repor depois. Um hino que não deu certo, a gente volta e canta de novo. Uma nota que ficou fora do lugar e a gente repete. Não, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, a vida não é um ensaio, ela está acontecendo aqui agora. E antes de você viver uma cura completa, chegou a noite de o Senhor, ao invés de fazer um carinho na sua cabeça, te sacudir e dizer, acorda, você só tem uma. Eu vim para que tenhais vida. Completa para mim, por favor, as palavras de Jesus. Eu vim para que tenhais. Fala com vontade. Eu vim para que tenhais. Eu vim para que tenhais. E a tenhais, empurrando com a barriga. E a tenhais do jeito que tiver. Não. E a tenhais em. E a tenhais em. Ele está dizendo, eu vou sofrer para que você entenda que há vida após o sofrimento. Eu vou morrer para que você entenda que a eternidade vai curar uma série de lutos que você viveu até aqui. Eu vou ao Calvário para que você entenda que eu tenho uma honra. Eu vou subir para que você entenda que o quanto eu não desço, você vai ter estabilidade de alguma coisa aqui na terra, garantia de alguma coisa aqui na terra. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, você precisa entender que tem áreas da sua vida que você está perdendo, áreas urgentes que você não pode continuar deixando a vida minar de você. Tem gente aqui que já não conhece mais o timbre da própria gargalhada. É gente que só dá sorrisinho de canto de boca. Medíocre, mediano. Não tem mais nenhuma ambição profissional. Já está acomodado aonde está, porque afinal isso dá para poder pagar a conta de luz, isso dá para poder pagar a conta d'água, e isso te garante pelo menos uma ida ao restaurante por mês. Não, eu não estou dizendo que isso não é errado. Prosperidade não está atrelada ao quanto você tem, mas eu estou falando sobre como a sua mente tem funcionado. E como a sua mente tem funcionado de uma maneira a adaptar-se a como você vive. Porque você acha que não pode viver melhor, porque você acha que não pode ir além. Aos poucos, você se tem permitido relacionar com gente que não está à altura do que Deus tem para você, só porque você entende que não tem como ter nada melhor daqui para frente. Sua fé tem sido minada. E a bênção da salvação já te dá alegria, mas não é a alegria do salvo. Por quê? Porque o salvo não espera dessa vida o que viverá na próxima, mas não é porque ele tem a próxima que não espera nada dessa. Está minando. Está minando. O que é minar? Perder aos poucos. E quando você percebe, já perdeu muito. Só que eu não vim falar de arroz que você repõe, eu não vim falar de papel higiênico que você coloca no lugar. Eu vim falar de algo e vim falar de um tempo que não pode ser reposto. Vida não tem reposição. Desculpe, mas eu vou além. Vida não tem restituição. Alguém pergunta para uma mãe que tem um filho, quantos filhos você tem? E ela diz, eu tenho um filho. E alguém diz, melhor ter outro, porque quem tem um não tem nenhum. Quando não, alguém perde um filho e diz, fulana perdeu um filho, mas graças a Deus, ela ainda tem 2. Como se filhos pudessem ser substituídos. Converse com uma mãe e você vai entender que todo filho é único, mesmo que ela tenha 10. Essa mulher está numa condição em que ela entende, eu não aceito perder mais nada. Por quê? Porque eu não tenho mais nada a perder. Então eu vou tentar tudo. Deus me trouxe hoje aqui para falar diretamente a 2 grupos de pessoas. Primeiro delas, você que está perdendo, não espere perder tudo para fazer o que você já tinha que ter feito quando começou a perder. Você que já perdeu,
entenda que se você já não tem mais nada a perder, vá para cima com tudo que você tem. Não interessa se você tem 60 anos, não interessa se você tem 70 anos. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: se eu faço as misericórdias levantarem antes de você colocar o pé ou tirar o pé da sua cama, para você estar vivo, é porque eu ainda tenho um propósito contigo. Não interessa quantos anos você tenha, e você precisa aprender a viver esse propósito. Pega na mão de alguém aí que está ao seu lado, pegue com ousadia, por favor, seja um instrumento, deixa Jesus passar por você para chegar. Se alguém, eu vou liberar uma palavra profética, quando eu disser 3, você vai liberar para essa pessoa que está ao seu lado, você vai dizer para ela: prepare-se, vai estancar. Calma que eu não contei até 3 ainda, só no 3. Segurou a mão dela? O que é estancar? Vai parar de minar. Deus vai colocar alguma coisa que vai interromper a saída desse fluxo. Deus vai colocar um impedimento. Aonde, irmã Camila? Na minha vida não, um impedimento no fluxo do mal. Deus vai obstruir o que, irmã Camila? O seu caminho? Não. A trilha que o mal tem tentado fazer na minha vida vai ficar retido, não vai sair mais. No 3, você vai sacudir essa pessoa e vai dizer para ela: vai estancar. Vai estancar. Estancar é o que, irmão? É interromper abruptamente. O que é estancar? É cortar rapidamente. O que é? Tem gente aqui que está em ciclo de frustração há tantos anos que diz: ah, eu já recebi palavra, ah, eu já ouvi, ah, nunca aconteceu, ah, isso, aquilo. O Senhor está dizendo: você vai tomar um susto, você vai sentir no corpo. Eu não sei aonde está, eu não sei se é alguém, eu não sei se é alguma coisa. Pode ser uma conversa de WhatsApp que vem para minar, pode ser um programa de televisão que vem para minar, pode ser um ambiente de trabalho que vem para minar, pode ser o vício de alguma coisa que vem para minar. O Senhor está dizendo: quando você tocar, vai estancar. O que é isso? Vai parar, vai interromper. Já não fica chateado comigo não, que eu já vou falando, tá bom? Tem gente que te ligava sempre, vai parar de te ligar. Tem gente que te convidava para determinados lugares sempre, e você vai parar de ir. O Senhor está dizendo: num susto, eu vou interromper o fluxo de algumas coisas que eram contínuas na sua vida. É 1, prepara. É 2, fala com ousadia. 3, diga: vai estancar. Vai estancar, vai estancar. Está estancando agora enquanto você libera essa palavra. Vai estancar. O que vem para minar, o que vem para roubar, abruptamente vai parar. Aleluia! Diga para pelo menos 3 pessoas: vai parar, vai parar, vai parar, vai parar sem explicação, vai parar do nada, vai parar do dia para a noite, vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Mas cadê fulano que sempre vinha sempre? Deus está dizendo: parou, parou, parou. Mas cadê a afronta de todo dia? Parou. Sacode alguém aí e diz: vai estancar, vai estancar, vai estancar, vai estancar. Coisas na sua vida que vão estancar. Ei. Quem já soltou pipa aí, diga eu. Daqui a pouco, do nada, você não cortava, só passava perto, e a gente ficava arrasado, porque dizia: estancou. Você vai procurar, só vai ver a linha caindo e vai dizer: cadê o Senhor? Estancou. Irmã Camila, eu quero viver isso, eu creio nisso, eu preciso disso. O que você tem que fazer? O que você fez hoje? Mover-se. Quando você entende a urgência, quando você percebe o quanto você está perdendo, você não espera Deus ir ter contigo. Quando eu vejo a mulher do fluxo de sangue se dirigindo, saindo de casa depois de 12 anos, essa mulher nunca esteve parada. O texto diz que ela investia continuamente, tentando arrumar medicamentos, maneiras novas. Ela era rica e estava gastando tudo que ela tinha, já não tinha mais nada. Contudo, ela ia de mal a pior. Gente, para viver. Hemorragia de 12 anos, numa época que não tem transfusão sanguínea. O cabelo dessa mulher está caindo, a olheira dela está até a bochecha.
ela está fraca, a coloração da sua pele já não é a mesma, suas unhas quebram, provavelmente sua pele já deve estar pegada ao seu corpo, tamanha é a sua magreza. Imagine a anemia profunda dessa mulher, vai ver, ela já não tem nem mais tanta força na expressão da sua fala, vai ver, até por isso ela diz consigo mesmo e não verbaliza com a sua boca. Cansada, esgotada. E o que é que motivou ela a mover-se do lugar? Apesar de como ela estava, o texto diz que ela vinha ouvindo, e eu gosto dessa conotação no gerúndio, verbo continuativo, ela vinha ouvindo. Eu gosto da colocação de Marco, porque sugere a ideia, ainda que no grego, que ela não ouviu uma coisa só, mas que ela vinha ouvindo algumas coisas sobre o mesmo tema. E qual era o tema de tudo que ela vinha ouvindo? Foram muitas mensagens. O texto diz que ela vinha ouvindo, estava muito ruim, indo de mal a pior, porém, ouvindo falar de... Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Esse nome é tão poderoso, que se você entendesse o tamanho do seu poder, você parava de chamar Jesus toda hora para banalidade. Ai Jesus, oh Jesus. Esse nome é tão poderoso. Ele é tão poderoso. É o nome sobre todo nome. É o nome diante do qual todo joelho, quem crê vai ver, quem não crê vai ver também, quem espera vai ver, quem não espera vai se assustar, mas vai ver também. Todo joelho se dobrará. Ela ouvia o nome de Jesus. E o que é que ela ouvia? Ela ouvia o que ele fazia, porque o seu nome denuncia as coisas que você faz. E o que é então que falavam de Jesus? Ora, falavam de suas obras. E quais eram as obras de Jesus? Obras miraculosas. E ela ia ouvindo aquilo, e aquilo ia alimentando a sua fé. Aquilo ia originando a sua fé. Essa mulher tem uma atitude incrível. Ela decide fazer alguma coisa mesmo quando Jesus ainda não fez nada. Quando você entende que o seu momento é urgente, você não espera o céu tocar a terra, você dá um jeito de fazer a terra subir. Quando você entende que a sua situação é urgente, você não se acomoda a um plano do destino, você traça um caminho dos quais os seus pés sejam capazes de andar. É como a cananeia, por exemplo, que grita o nome de Jesus, que clama a sua presença, que clama uma ação em direção à sua filha. Ele diz, olha, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ó, mulher, grande é a tua fé. Vá em paz e seja feito contigo como tu desejas, ou como tu queres. Ele tinha um querer para ela, um querer que alcançaria todos nós, mas esse querer só iria se revelar depois da cruz do Calvário. Redenção aos gentios, a luz brilharia a todos, nós encontraríamos então assim um lugar ao redor da mesa onde os filhos se assentam. Mas enquanto não, é como se Jesus estivesse dizendo para ela, espere um pouquinho que eu tenho um plano que vai alcançar a sua casa. Só que a menina está endemoniada agora, não pode mais esperar a cruz, não pode mais esperar um plano futuro. Então a redenção vai vir agora? Não, a redenção não vai vir agora. Então ela quer dizer o seguinte, me dê alguma coisa até que a redenção seja plena. Por isso ele diz, cachorrinho é uma expressão que você dá a quem você não pode dar tudo, mas dá abertura. Cachorrinho é estimação, é criado de casa. Por isso que alguém diz, ah, tadinha, Jesus chamou ela de cachorrinha, e ela aproveita e pede o que ela quer, porque ela sabe, se me chamou de cachorrinha, é porque me deu algum acesso, permitiu alguma coisa. E ele diz, seja feito como tu queres. Por quê? Ele tem um querer para ela, mas só se cumpre depois do plano da redenção. Ela não pode esperar porque a menina está endemoniada agora. Então ela diz, mas também, o que ela está dizendo? Creio no que vou receber depois, mas preciso sair daqui com alguma coisa agora. Então ela não espera ele ir na casa dela. Ele cria uma situação para passar nas regiões de Tiro e Sidom, e ela entende a oportunidade de receber o que ela precisa. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Jesus pode ainda não ter vindo no teu encontro, mas tem criado oportunidades para que você entenda que está no caminho que ele passa, está onde ele está. Ela entendeu isso, movida pela fé daquilo que ouvia, e o que ouvia tudo o que ele fazia. E o que ele fazia? Obras maravilhosas. Não é o que está no texto, vou só parafrasear alguns milagres que já estavam acontecendo no nome de Jesus, ou através do próprio Jesus. Eu imagino essa mulher na porta de casa, não pode ir,
mas não é impedida de falar. Eu imagino o pessoal voltando das bodas de Caná, e ela dizendo: e aí, como é que foi o casamento? Normalmente é assim, quem não vai quer saber como foi. Como foi o casamento? Achei que vocês demoraram muito, pensei que ia voltar antes. Menina, tu não sabe o que aconteceu. Chegou um homem lá, mas acompanhado de alguns, filho de uma Maria, daquele carpinteiro José que preparou aquela cadeira de balanço da dona Cotinha. Então, estou parafraseando para você entender. O que houve? Estão dizendo, não sei acontecer, não foi eu que disse, mas estão dizendo que o vinho acabou e a festa ia acabar 7 dias antes. Mas ocorre que ele chegou na festa já no final. Estão dizendo que o homem pegou a água e transformou em vinho. E tem gente trocando perna até agora, de tão bom que o vinho era. O quê? Qual será o nome dele? Olha, estão dizendo que o nome dele é Jesus. Vamos lá, qual era o nome dele? Jesus. Qual era o nome dele? Jesus. É mesmo? Eita, esse homem deve ser poderoso, hein? Se isso for verdade, esse homem deve ser poderoso. Imagina o povo voltando num alvoroço terrível da sinagoga. E aí, como é que foi a doutrina hoje? Está sabendo o que foi pregado? Está sabendo qual foi o livro que leram? Menina, hoje não teve leitura. Depois da leitura foi um pega pra capar. Não tem o filho da Maria, aquele do José, o carpinteiro, que fez a cadeira de balanço da dona Cotinha. Pois então, esse homem entrou dentro do templo. Só que você sabe, era sábado, ele pegou e fez uso da palavra. Não tinha encurvado de mais de 18 anos. Ele mandou sair do lugar e ficou de pé. E nem príncipe ele era, estava sentado nas cadeiras de trás. Quando a mulher veio andando, ele tocou e botou endireitada, colocou ela ereta. Quando levantou, estava pronta. Aí o príncipe da sinagoga tomou a palavra e disse: não pode fazer isso, porque está escrito que não convém fazer isso no sábado. Aí eu vi que o homem é virado. Ele olhou para ele, apontou o dedo e disse: hipócritas. Por quê? Porque diziam que ele tinha quebrado a lei. O Eraim não quebrou, uma vez que era sábado. Pois é, mas é que a gente prega pouco essa parte, né? Ele não quebrou a lei, ele não quebrou o sábado, ele não quebrou a lei não. Por quê? Porque na lei a emenda de que a vida é maior do que o sábado. Aí quando o príncipe da sinagoga quis dizer que ele quebrou a lei, ele virou para o príncipe e falou: hipócritas, porque se fosse uma ovelha vocês não falavam nada, se fosse uma vaca para dar dinheiro vocês não falavam nada. Agora eu curei a vida inteira desta mulher, que não é nem ovelha e nem vaca, e vocês estão dizendo que eu quebrei o sábado. A vida é maior do que o sábado. A vida cura o quê? Menina, foi um alvoroço, é mesmo? Estão dizendo que ele tem autoridade. Estão dizendo que ele tem autoridade. Como é que você sabe? Ué, eu sei porque um dia desse eu estava lá no domingo depois do ensino e ele começou a pregar. E aí, o que ele pregou? Ele pregou tudo que os fariseus pregam. Ele leu tudo que os escribas leem. Mas ele fala como quem tem autoridade. É mesmo? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Passa mais 15 dias. E aí, como é que tá? Não tá sabendo não? Quem é aquele que passou aqui? Você não conhece não? Não, é o paralítico do tanque de Betesda. É mesmo? Mas era paralítico, tá fazendo o que aqui? Menina, Jesus foi lá no tanque, olhou para o homem e disse: tu queres ficação? Ele disse: eu queria. Tu queres? Ah, eu quero. Então levanta, toma a tua cama e anda. É mesmo? É. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Daqui a pouco o leproso, que estava 40 dias fora da sociedade, vem passando com a Torá debaixo do braço. Tá indo pra onde, menino? Tu não tinha que estar no leprosário? Pois é, mas eu saí do leprosário, encontrei com ele na descida do monte e perguntei pra ele: tu podes me limpar? Tu queres me limpar? Ele disse: eu quero ser limpo agora. Tô assim, ó, com a pele igual de um bebê. É mesmo? Quem foi esse que fez isso? Foi Jesus. Ele tira demônio, ele tira da depressão, ele tira do abismo profundo. Ele tem poder, ele tem autoridade. Ele diz que é o Filho do Deus vivo. Ele diz que tem poder para perdoar pecados. Eu imagino essa mulher alimentando a sua alma através daquilo que ela ouvia. Costumo dizer que se os olhos são a candeia da vida, se os olhos são a luz do corpo, o ouvido é a boca. A gente se alimenta por aquilo que a gente ouve. A alma se alimenta por aquilo que ela ouve. E o que ela vinha ouvindo era falar de Jesus. E o que falava de Jesus era o que ele fazia. E o que Jesus fazia? Milagre. Gente, me fala, como é que está a viúva de Naim?
já era viúva, agora perdeu o filho. Tadinha bichinha. Mulher, tu não está sabendo não? Não, o que houve? Estava todo mundo já no cortejo fúnebre. As carpideiras chorando horrores, igual você está agora. Estou exemplificando, tá, gente? Vem a gente de um lado, chorando o luto do filho da viúva de Naim. E do outro vem ele acompanhado dos 12, mais um bocado de gente. E o que houve? Ora, ele tocou no morto? Não, ele não quebra a lei. Ele tocou no esquife. Ele tem tanto poder que o esquife deu vida para o menino. O menino levantou e ele devolveu o menino para a sua mãe. O menino está vivo. Isso tudo eu imagino ela ouvindo e crendo no poderoso nome de Jesus. Então ela começa a desenvolver a ideia fixa através daquilo que ela ouvia. Ela toma uma decisão. Completa para mim, por favor. Através daquilo que ela ouvia, ela tomou uma. Não adianta você vir para cá, ouvir 1 hora e 10, fazer campanha, ouvir a palavra ser liberada e no final você não tomar uma. Você precisa tomar uma decisão. Palavra você já tem, direção você já tem, destino você já tem. O que te falta é ousadia para tomar uma. Ela tomou uma decisão consigo mesma. Ela dizia: quando a situação é urgente, você não vai pedir conselho para quem não estava com você. Ela vai tomar uma decisão. Ela estava sozinha. Quando a decisão é tocar em Jesus, a gente não pede conselho. Quando a decisão é tocar em Jesus, a gente deixa a necessidade da nossa alma decidir. Depois que eu falar com meu marido, depois que eu falar com meu filho, depois que eu fizer uma reunião com o conselho para saber se eu vou para Jesus ou não vou, para saber se eu me decido ao lado do Senhor ou não. E é por isso que você nunca vem. Jesus está dizendo: sentiu, entendeu, ouviu, discerniu, decida você, porque aonde a tua alma está sangrando, tua cunhada não estanca, teu marido não estanca, teu filho não estanca, só Jesus estanca. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Tomando essa decisão, ela se move. Você não se move quando anda de carro, você se move quando decide coisas a seu respeito. Você não se move apenas quando entra no metrô, você se move quando você decide coisas que só você pode decidir e ninguém mais pode decidir. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não tem te faltado carro, não tem te faltado dinheiro de passagem, mas por que você vai e vem e sua vida não muda? Porque você se move do lado de fora, mas não decide nada sobre si mesmo do lado de dentro. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: quando você decidir do lado de dentro, você vai estar parado do lado de fora e vai ver coisas acontecerem através da decisão que você tomou do lado de dentro. A decisão dessa mulher vai mover ela a uma direção correta. Qual? Estar o mais próximo que ela puder chegar de Jesus. Essa mulher, ela se move. E para ela se mover, eu imagino que ela vai ter que fazer um esforço muito grande. Por quê? Porque ela tem que levar a hemorragia com ela. Ela tem que levar a anemia com ela. Ela tem que levar a fraqueza com ela. Então, quando ela se move, ela não anda sozinha. Ela tem que carregar uma série de coisas que estão nela. Coisas que ela não queria carregar, mas estão nela. Só que ela precisa se mover. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Quando ela toma uma decisão, ela determina que a dor não carrega mais ela, mas ela determina para onde a dor vai com ela. Não, você não entendeu. Vou tentar tipificar rasgado com um dos maiores exemplos que eu vivi disso lá na sede. Estou terminando de pregar, daqui a pouco vem uma menina carregando 2 balões, 2 cilindros de oxigênio numa mala. Terminou o culto, ela entrou pelo corredor e o marido dela dizia: preciso falar com a senhora. E eu abri a porta, deixei ele entrar. E aí os obreiros deixaram ele entrar e veio ela carregando os 2 cilindros de oxigênio. Sempre esqueço o nome. Como é que é o nome daquele trem? Um catéter nasal, porque ela tinha uma insuficiência respiratória muito grande. 2 cilindros carregando uma mala. E aquele catéter nasal. Vem ela andando e eu querendo ir até ela. E ela: espera aí que eu vou chegar aí. E eu parei. E vem ela. Tinha um lance de 2 escadas para cada lance. Eram 4 escadas no total. Vem ela subindo a escada e levantando a mala. Para um pouquinho, respira um pouquinho. Sobe a escada, levanta outra mala. E eu estou esperando. 2 cilindros e vem ela carregando a fonte respiratória, com um problema seríssimo no pulmão, respirando muito pouco, e vem ela carregando o cilindro. Nunca mais vou esquecer daquela malinha verde,
com os 2 cilindros de oxigênio, catéter nasal, e vem ela andando. Preciso falar com você. E vem ela. Quando chegou, vai querer uma oração, vai querer uma unção, vai querer alguma coisa. Eu quero tirar uma foto. Falei, isso é que é vida? Não está nem aí para a morte. Quer viver. Chegou. Menina, o que está acontecendo? Eu estou assim assado. Orei, soprei sobre ela fôlego de vida. Espero ter retorno da sua história. Mas fiquei impressionada. Naquele dia o Senhor falou comigo: quando você tem uma decisão de estar mais perto, quando você decide melhorar, quando você entende que Jesus é a mesma coisa do caminho do milagre, você não permite mais com que a dor mova você, mas você carrega ela onde você decide ir. Mas Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Tem gente aqui que não veio. Por quê? Porque toma remédio. Tem gente que botou o remédio na bolsa e falou: depois eu pego água e tomo lá dentro do culto. Qual é a diferença dessa gente? É gente que está em casa esperando para ser tocado, enquanto outros não podem esperar para ser tocados. Então o que eles fazem? Vêm para tocar do jeito que eles estiverem. Se eles estiverem cansados, eles vêm. Se eles tiverem que carregar balão de oxigênio, eles carregam. Tem gente aqui que está com o horário do Rivotril marcadinho e não pode perder para não dar ruim. Coloca dentro da bolsa. Alguém diz: menina, você está doente, não pode ir. Aí ela diz: não, eu vou do jeito que eu estou. Mas vai como? Me dá os remedinhos, bota na bolsa. Eu coloco uma garrafinha do lado, de hora em hora eu vou tomando e vou fazendo o que eu preciso ser feito. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: enquanto a dor te mover, ela vai te levar para longe. Quando você decidir que pode mover a dor, ela vai te fazer aproximar-se do milagre. Só para você entender, não é a hemorragia que carrega ela, é ela que carrega a hemorragia. Irmã Camila, tem pessoas que estão completamente limitadas. É óbvio que eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando de gente que ainda pode mover-se. Eu estou falando de gente que ainda pode se dirigir para viver o seu milagre. Ela moveu-se do jeito que ela estava, numa desvantagem absurda. Ela estava em desvantagem a toda a multidão. Por quê, irmã Camila? Porque o problema dela era pior? Não, porque a condição dela deixava ela em desvantagem. Não é que a doença dela era pior, mas é que a doença dela impedia ela de ser tocada por ele. E toda a multidão ia até Jesus para ser tocado por ele. O que o texto revela sobre como Jesus manifesta seus milagres? Que todos aqueles a quem ele tocava, esses eram curados. Se Jesus tocasse, a pessoa era? Se Jesus impusesse as mãos, a pessoa era? Por que tem uma multidão apertando Jesus? Porque essa multidão quer ser tocada. Por que essa multidão ainda não tem a manifestação de gente curada no meio delas, por mais que elas estejam em volta do dono do milagre? Porque Jesus ainda não estendeu as suas mãos para tocar ninguém. Ele está andando, mas não ministrou. Ele está andando, mas não impôs mãos sobre ninguém. E o texto é claro em dizer que todas as pessoas que o seu coração se movia de compaixão e ele tocava, todas elas eram curadas. Então as pessoas começaram a desenvolver a seguinte ideia: se ele tocar, nós vamos ser curados, porque era assim que ele manifestava a evidência de cura. Só que enquanto Jesus está andando, ele não toca em ninguém. E talvez você pense: que tristeza. Quem sabe até ela pensou: eu vou dar um jeito de tocar nele. E justamente por causa dessa desvantagem, ela teve que criar um novo método de fazer uso de uma fé antiga. A fé é antiga, mas o método é novo. Qual é a fé? Crer em Jesus. Qual é a fé? Acreditar que ele faz. Todo mundo crê, porque estão ali em volta dele. Creem que ele pode fazer. Basta ele tocar. Completa para mim, por favor. Basta ele? Só que ele não está tocando em ninguém. Então não está havendo manifestações de milagre, porque as pessoas desenvolveram a ideia que a manifestação do milagre está na imposição das mãos. Ela tem um problema, qual? Não pode ser tocada. Qual é o problema dela? Porque tudo aquilo que ela toca fica no estado de imundícia, e se tocar nela, vai ficar imundo também. Então ninguém que quer se curar faz isso sujando alguém. Então ela pensa: não vou deixar ele tocar em mim. Vou desenvolver, olha o que a fé dela faz ela desenvolver. Um método que estava disponível para todos. Mas ninguém tinha pensado
E o que levou ela a pensar neste novo método de fé? A sua desvantagem. Você diz, tem gente que já recebeu na minha frente. Tem gente que fez assim e deu certo. E o Senhor está dizendo, você está querendo trabalhar com a vantagem do outro. Trabalha na sua desvantagem. E eu vou fazer através da sua vida o que ainda não fiz na vida de ninguém. Sua desvantagem não te distancia. Sua desvantagem te aproxima de um método novo, uma oração nova, uma canção nova, um propósito novo, um voto eficaz. Mas não, você quer alcançar milagre como a multidão, você quer uma fé antiga de um jeito antigo, e o Senhor está dizendo, a fé pode ser remanescente, mas os métodos são novos. E por que eu não estou vivendo métodos novos? Por que não está acontecendo comigo? Porque você não está entendendo que a sua desvantagem, a sua deficiência não declara o seu fim, não declara seu distanciamento de Deus. Ela starta, ela inaugura um tempo distinto de tudo que você já viveu. Quando você vê essa mulher numa condição deficiente, você pensa, ela está paralisada. Assim como o cego de João 9, a sua deficiência o imobiliza. E uma pessoa que tem um déficit de alguma coisa se sente aquém e está em desvantagem de outras pessoas. Mas quando você vê essa mulher saindo para tocar em Jesus, quando você vê o cego de João 9 sendo tocado pelo próprio, quando você vê o Bartimeu clamando detrás de Jesus, por mais que diziam, pare, não importune mais o mestre, o que você percebe? Você percebe que a deficiência dessas pessoas queria pontuar o fim delas. E tem gente aqui achando que a sua desvantagem determina o seu fim. Só que o Senhor te trouxe aqui para te dizer, a sua desvantagem não determina o seu fim, ela determina o ponto de partida de por onde Deus começa. É dali para frente que você vai começar a ver as coisas. Aonde? Na sua desvantagem. Então ela entende, ser tocada por Ele eu não posso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tocar, porque se Ele é poderoso como eu tenho ouvido, se Ele tem autoridade como eu tenho ouvido, se Ele é tremendo como eu tenho ouvido, se Ele é o Filho de Deus como eu estou crendo que é, Ele não vai precisar me tocar. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E foi. Quando foi, ela estendeu a mão, tocou na bainha da orla das vestes e imediatamente, vem comigo e diga, na hora. O texto diz que na hora ela sente no corpo e é curada daquele mal. Oh glória! O toque foi muito superficial. Se eu tocar na orla das suas vestes, você não vai nem saber que eu te toquei. Sim ou não? Não vai. É nas vestes, não tem como saber. O toque é superficial, mas a intenção é profunda. O toque é superficial, mas a fé está enraizada naquele gesto. Alguém está querendo desmerecer o seu gesto, mas será que lá atrás, na ponta da igreja, você vai receber? O toque pode ser superficial, mas a minha vontade de estar aqui hoje é profunda. Mas será que sem saber cantar o hino completamente, você será alcançado na hora da canção? Eu posso não ter a letra de cor, mas o meu coração tem vontade de tributar a Ele uma adoração profunda. Ela se move e toca na orla das suas vestes. E imediatamente ela é curada. Todos estavam ali porque queriam ser tocados. Ela foi a única que teve ideia. Ele não pode me tocar e não quero saber que eu o toquei. Então farei isso de maneira superficial. Então, enquanto todos estavam ali para serem tocados, ela foi a única que foi tocar. Isso fez ela passar na frente de uma multidão. Isso fez Jesus parar a procissão até a casa de Jairo. Para tudo! Por quê? Alguém me tocou. E os discípulos dizem, mas Senhor, a multidão te aperta e tu dizes, alguém me tocou? O texto diz que ele não fala mais com eles. Vira para trás e diz assim, e virava-se para trás para ver artigo definido. E virava-se para trás para ver que isto fizeram. Ele sabe quem tocou ou não sabe? Sabe que é uma mulher ou não sabe? Ele não virou para trás para saber quem é, ele virou para trás para procurar quem ele sabe que é. Sei quem tocou, conheço você, sei a tua história. Naquele dia Jesus não tocou, naquele dia Jesus foi tocado.
Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que decidir se você vai ser dos que tocam ou se você vai ser dos que são tocados determina a brevidade do seu milagre. Tocados podem esperar. Tocados podem fazer fila. Tocados normalmente não entendem a emergência do momento. Tocados vêm ao culto e esperam que o pregador lhe traga uma revelação do manto, do profundo, do oculto e do escondido, para que eles tenham um motivo de glorificar. Tocados normalmente saem de casa e dizem assim: eu vou lá ver o que Deus faz. Eu vou lá ver o que tem. Tocados dependem de uma motivação de quem já está. Os que tocam chegam aqui com rodela de suor debaixo do braço. E alguém diz: menino, você vai chegar depois da metade do culto para frente. Menino, não tem problema, eu só preciso dar um esbarrão na veste. Tocados assentam-se à cadeira e dizem: se eu sentir, eu dou glória. Os que tocam, mal o culto começa, ele diz: aleluia, glória a Deus. E alguém diz: mas por que você está fazendo isso? O tocado diz: se eu sentir, eu dou glória. O que toca diz: não posso, tu não sabe o tamanho da minha guerra. O tocado diz: tu parece maluco, ninguém nem está falando nada e você já está reagindo, porque eu não estou aqui por causa do pregador. Não, você não está entendendo. Eu não preciso. O que toca, ele não precisa que alguém lhe dê um motivo para ele estender. Ele não precisa que alguém lhe dê motivo para ele adorar. Por quê? Ele sabe quais os motivos que lhe trouxeram para que ele esteja aqui nessa noite. Então, enquanto o que é tocado, né, o que espera ser tocado diz: eu dou glória se eu sentir, o que toca diz: eu vou dar glória até sentir. Porque eu não posso sair daqui sem levar aquilo que eu preciso. Ela toca, recebe na hora. Vem comigo e diga: na hora. Termina comigo e diga: na hora. Não tem nada de gradativo, é na hora. Na hora. Na hora. Jesus gosta de fazer essas coisas na hora. Na hora. Estancou. Sentiu no corpo, está curada daquele flagelo. E eu digo: Deus, como é que alguém pega uma coisa sem pedir? Não é roubo. Ela tocou e recebeu. Vou te perguntar, ela pediu, gente? Ela disse: Jesus, eu estou aqui. Tocou e pegou. Fala para uns 3 aí: tocou e pegou. Vai lá e fala: pegou e não pediu. Pegou e não pediu. Eu digo: Deus, como é que alguém pega uma coisa sem pedir? Não é roubo. Deus falou comigo porque ela sabia que estava comigo, mas era dela. Eu também quero viver isso, Deus. Mas alguém aqui quer viver isso? Então eu disse: Deus, eu quero viver coisas imediatas. Eu quero viver respostas na hora. Eu quero ver uma ação sobrenatural num abrir e piscar de olhos. Ah, Senhor, eu quero ver paralíticos andando. Eu quero ver pessoas tendo a vida transformada do dia para a noite, porque tu tens esse poder. Por muitas vezes tu fez isso e fazia na hora. Como é que ela conseguiu isso? E o Senhor falou comigo: porque ela fez uma coisa que vocês não costumam fazer. O quê? Te tocar? E ele disse: não, tocar vocês tocam. E por que quando a gente toca, a gente não leva? E ele diz: porque normalmente vocês pedem autorização para usar o que já é de vocês. Vez ou outra vimos para cultos como esses, fazemos orações maravilhosas. Ah, Senhor, usa as minhas mãos para curar os enfermos. Me usa com muita unção. Eu quero pregar igual fulano. Eu quero cantar igual Beltrano. Ah, Senhor, eu quero ser uma bênção. Vez ou outra Deus já até usou alguém, tocou as suas mãos e disse: essas mãos ainda vão curar os enfermos. Essa língua ainda vai pregar o evangelho. Você ainda vai viver milagres. Você acredita. Acredita. Mas quando está diante da necessidade, você diz: ah, se Deus tivesse me dado essa unção. Ah, você pensa que vai vir um arrepio? Você pensa que, sei lá, teu rosto vai brilhar igual o de Moisés?
E isso vai determinar que você está habilitado a usar o que o Senhor disse que te deu, como confirmação do que Ele te deu, mas nada acontece. E o Senhor está dizendo, este é o problema, eu já dei, só que vocês fazem uso do tempo que deveriam estar executando o que eu dei, pedindo para eu fazer o que eu já fiz. Então quando vocês estão diante de um paralítico, quando vocês estão diante de um leproso, quando vocês estão diante de alguém que precisa de uma palavra de Deus na hora, de vez em executar o que eu já dei, vocês ficam dizendo, me usa, Deus me usa, Deus me usa, me dá unção, Deus me dá unção, Deus me dá unção. E o Senhor está dizendo, unção eu já dei, poder eu já dei, palavra eu liberei. Começa a pedir coragem, porque o que falta é você meter a mão, é você meter a mão e começar a fazer aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Pega na mão de alguém aí e diga para essa pessoa, mete a mão, é isso aí. Começa a ministrar sobre os enfermos, começa a ministrar sobre as pessoas, comece a declarar a liberdade aos cativos, comece a compartilhar olhos de alegria, comece a tocar as pessoas e libere uma palavra para que todo jugo seja despedaçado pelo poder da unção de Deus na sua vida. Pare de pedir autorização para usar o que é seu. Pare de pedir autorização para usar o que Deus já te deu. Pare de ocupar o seu tempo orando por coisas que Deus já liberou. Quem aqui tem carro? Levanta a mão. Você pega o carro, pega a chave do teu carro e vai para frente do espelho dizer, posso usar meu carro? Quem aqui é de maior e cuida da sua casa? Levante a mão. Irmã Camila, eu sou responsável lá em casa. Levanta a mão. Então você sai de casa e olha assim no espelho, ó, hoje você vai voltar 10 horas, hein? Se não voltar 10 horas, a casa é sua. Uma das maiores libertações da vida de solteiro é chegar em casa a hora que você quiser. Eu não tinha carro quando casei, então usava o carro do meu sogro. Só que eu vivia assim, com acessório, é bolsa, é cabelo. Eu tinha que levar um kit pós-culto depois das mensagens, que eu terminava muito molhada e termino até hoje. E aí trocava e tal. E na hora de sair me dava uma preguiça, eu estava morrendo de cansado. Mas tinha que abrir a porta, recolher as coisas, pega a pregadeira, pega cinto, pega a roupa suada, o sapato, a troca do chinelo. Aí aquilo ali já estava me dando uma agonia. Aí de tanto fazer aquilo, depois já tinha comprado o carro, Deus já tinha me dado o carro. Aí um dia estou eu saindo do meu carro, da minha garagem, na minha casa, e estou eu recolhendo as coisas. Ah, porque eu não posso tirar amanhã, porque tem que devolver. Eu depois, menino, isso aqui é meu. Larguei tudo e fui dormir. Peguei no outro dia. Irmã Camila, o que é que você está dizendo? Estou dizendo que você se comporta como se fosse um bastardo. Estou dizendo que você se comporta como se não tivesse direito sobre as coisas que Deus viveu, só para que você tivesse autoridade de usá-las. Tocou na hora. Vou perguntar de novo, ela pediu? Ela pediu? Ela perguntou se podia. Sobre uma palavra. E diante da decisão de uma palavra que veio por direção e orientação do próprio Deus, você não pede, você vai lá e executa. Tem gente aqui que Deus quer usar como profeta nessa noite ainda. Deus já te deu a direção de alguém para você ir antes do culto acabar. E você fica aí sentado dizendo, fala o que é para falar que eu vou. Deus, eu tenho coragem. Fala Deus, fala o que Deus está dizendo. Deus não fala o que é, Deus só diz, levanta e faz. Levanta e abraça. Aí a gente fica no lugar dizendo assim, mas fala o quê? Mas fala o quê? E Deus diz, vai lá e faz. A gente diz, mas fala o quê? Vai lá. Aí daqui a pouco vem outro, abraça, entrega e você, já era. Deus usou outro. Aí passou. Aí você fica esperando. Deus, o que é para falar? No dia que você levantar, você vai entender que Deus não faz uso do tempo como você. Quem aqui já viveu a experiência de Deus falar, vai lá e faz. Aí você diz, faz o quê? Aí Deus diz, vai lá e abraça. Vai lá e abraça. Mas vou falar o quê? Aí você diz, tá bom, não vou perguntar, vou lá. Sobre a ideia de que não vai falar nada, de que só vai abraçar, por exemplo. Aí no meio do caminho Deus dá o rolo todo. Aí você, ih, Jesus, é isso aí. Só que você só sabe quando você levanta e faz. Moisés diz, quando perguntarem quem me enviou, quem eu digo? Qual é o teu nome? Ele diz, digo eu sou. Está fazendo ligação à aliança de Abraão. Diga o eu sou e eles vão lembrar de mim. Tá, mas eu sou quem? Não dá tempo de eu te falar quem eu sou num chamusco de sarça. Vai e liberta meu povo. E quem me mandou? Diga que o eu sou. E quem é eu sou? Vai
Eu sou água que sai da rocha, sou maná que desce do céu, sou mar que abre. Eu sou o que você precisar que eu seja enquanto você caminha. Irmã Camila, o que você está dizendo? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: vai ter multiplicação de azeite, vai ter mar aberto, vai ter água saindo da rocha, vai ter sandália que não acaba, roupa que não destrói, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, vai ter cura de enfermo, vai ter cura de canceroso, vai levantar paralítico na DVEC Recreio, sim. E quando isso acontecer, você não vai ficar parado esperando ir, você será um instrumento que Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado. Mas ele está dizendo: venha para o culto decidido, faça a campanha decidido, se mova com uma decisão através da palavra que você recebeu, tocou e levou. Multiplicação do azeite da viúva que estava diante de Eliseu. Ele disse: vai, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e derrama o azeite da botija sobre os vasos. Pega ela os vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Entra dentro do quarto, fecha a porta sobre os filhos e faz uma oração. Amém? Não amém. Ele não mandou ela orar? Ele disse: vai, fecha a porta e derrama. Mandou ela orar? Mandou ela orar? Meu irmão, não orou não. É por isso que me irrita. Tem uns carnudos que não consagram a vida metade do que a gente consagra. Metade do que a gente consagra. Não sobe um monte, não faz uma oração, não apresenta um jejum, mas eles têm uma ousadia que falta a muitos santos. Ela pegou o azeite da botija e derramou dentro dos vasos. E o azeite multiplicou e encheu os vasos todos. Sim ou não? Sim ou não? Deus encheu a botija para encher os vasos? Não, porque matematicamente falando, se Deus enche a botija, mesmo que ela fique lotada de azeite, ela não tem o suficiente para encher um vaso, sim ou não? Porque vaso é grande, botija é, e o texto diz que ela só tem um pouco, nem cheia estava. Mas tem gente aqui com a botija na mão dizendo: oh Deus, quando tu encher minha botija, tu vai ver o que eu vou fazer com os vasos. Porque pastor Christian, Deus sabe do meu coração. Quando Deus me der, o Senhor vai ver. Eu vou ser o melhor obreiro dessa igreja. Não, ela não ora, ela vai lá e faz. Estou eu aqui pregando a palavra, liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Aí o culto acaba, um culto de consagração, um culto de oração, um culto que vem de uma extensão de quantos dias? Esse propósito? 4 dias. Aí você diz: chegando em casa eu vou orar, para ver se é aquilo mesmo. Já podia estar vivendo um milagre no meio do caminho para casa. Executando. Não diga que falta poder quando sobra incredulidade. Ela creu, tocou, recebeu na hora. Vem comigo de novo e diga: na hora. Na hora. Não pediu, meu irmão, pegou, levou. Quero, preciso, toque. Detalhe, ainda ia embora sem dar nem obrigada. Tocou, pegou e virou. Enquanto ela vira de costas, Jesus vira para as costas dela. Quem me tocou? Só que não é Camila chamando, é Jesus emitindo a voz em direção a quem ele sabe que é. Quem me tocou? Só faltava chamar o nome. Vem ela tremendo e temendo. Fui eu, Senhor, quem te tocou. Eu percebi. Quando você tocar em Jesus, ninguém precisa ver, mas ele vai perceber. Tocou? Ele percebeu, olhou para ela que já estava indo embora. Ela queria ir embora. Parece que gente que tem essa ousadia, que vem aqui, recebe, crê, e quando a gente pergunta: quem quer confessar que tocou? Quem quer confessar que recebeu? Quem precisa hoje tomar uma decisão ao lado do Jesus que crê, do Jesus que ama, do Jesus que vem aqui buscar coisas que precisa? Normalmente alguém diz: eu não, hoje não. Ou então: eu não vou lá porque eu tenho vergonha. E aí fica travado aí onde está. E Jesus está dizendo: eu já te vi. Você já me tocou. Só que qual é a sua vontade? Ir embora. Por quê? Porque você não quer se expor. E sobretudo, você acha que não precisa. Porque uma vez que você já recebeu, estando onde você está, você não tem necessidade de aparecer. E daí você fica aí. E normalmente, essas pessoas dizem assim: eu, hein, que lá na frente o quê? Não precisa não. Deus conhece meu coração, Deus sabe. Sabe, mas Ele quer que a fé seja publicada. Agora eu vou te dizer por quê.
Porque você veio aqui buscar o que você sabia que tinha. Quando você toca em Jesus, você leva o que você veio buscar. Mas quando Jesus te chama de volta, é para Ele tocar em áreas que você não sabia que precisavam de cura, mas que estavam enfermas. Por que eu digo isso? Quando ela toca, ela recebe o que ela quer. Mas quando Ele chama de volta, é para dar para ela o que ela precisa, mas não sabia que precisava. Quando ela toca, ela recebe a cura da hemorragia, mas não recebe, por exemplo, a cura de sua alma. Quando ela toca, ela leva o que ela sabe que tem. Mas quando Jesus chama, ela leva o que não sabe que tem. Primeira coisa, Jesus olha para ela e diz: filha. Há quantos anos aquela mulher não ouve ser chamada de filha? Pelo menos quantos anos? Era comum rabis, mestres e sacerdotes se dirigirem às filhas de Israel como filhas. Não a mulher, mas a filha. Tem 12 anos que essa mulher não recebe esse tipo de expressão, porque ela não é vista como alguém que está em comunhão para viver esse tipo de valor dentro da cultura judaizante. Mas Jesus, quando olha para ela, diz para ela: filha. Olha para quem está do teu lado e diz: curou de novo. Curou de novo de uma enfermidade que ela tinha, mas não sabia. Você acha que alguém que há 12 anos não se socializa, alguém que há 12 anos teve a sua rotina quebrada por um mal, alguém que há 12 anos vive à margem da sociedade, está com o seu psicológico 100% normal, gente? Não está não, está mal. Só que Jesus olha para ela na frente de todo mundo e reconhece a paternidade de Deus sobre ela. Ele diz: filha. Sabe o que ele está dizendo? Não volte apenas para casa, volte para a sociedade. Não volte apenas para casa, volte para o seio da sua família. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e ser livre deste teu mal. Curada, totalmente curada. Ela sai dali para viver uma rotina que nunca antes viveu, porque quem passou pelo que ela passou, num processo de cura, não volta a ser a mesma pessoa que foi. Quem passou o que ela passou, não volta a ser a mesma pessoa. Ah, mas ela era uma pessoa maravilhosa, mas não vai voltar a ser a mesma pessoa. Ah, mas ela sempre foi gente boa, mas não vai. Eu não estou dizendo que ela não vai ser gente boa. Eu estou dizendo que não tem como passar pelo que ela passou e voltar a ser a mesma pessoa que ela era antes de viver esse mal. Não tem como. Pastor Cristo, o senhor é a mesma pessoa? A mesma? Ela não é a mesma pessoa. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você tem medo do novo, porque você tem medo de se perder em quem você é. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: você não ser a mesma pessoa não significa que você não será uma pessoa melhor do que você já foi. Fica de pé, igreja, quem hoje entende que não veio para ser tocado apenas, mas pode estender as mãos para tocar nele e denunciar qual é a área da sua vida que precisa de um toque, de um renovo, de uma cura, de uma libertação. Oh, aleluia. Não se mova do seu lugar agora. Mova-se somente em direção à palavra liberada. Tocou e foi curada. Chega de pedir autorização para usar o que eu tenho direito. Eu vou usar. Eu quero fazer uma oração e atender 2 propósitos, tá bom? Uma oração e atender 2 propósitos. Quantas orações? Quantos propósitos? Eu quero orar por quem já é salvo em Jesus Cristo. Eu quero orar por quem já fez uma confissão pública de fé. Gente que já caminhou diante de Deus, gente que já recebeu e se sentiu recebido pelo Senhor. Tem áreas da sua vida, ciclos de frustração, frustrações antigas. Eu quero declarar que esse ano é o ano do rompimento. Vai estancar. Todas as vezes que eu falo isso, eu lembro de um exemplo que tem tudo a ver com a minha infância. Quem já teve aquele tanque de cimento, aquele que come o dedo quando a gente erra a mão? Tanque de cimento.
Na casa da minha avó tinha um e da minha mãe também. Quando comprava aquele tanque, normalmente a mãe pegava a parte da tampa de silicone, de plástico, que era a tampa do tanque, e pedia para ninguém mexer e amarrava aquilo na bica, aonde o tanque estava, né? Porque a água que era retida dentro do tanque precisava daquela tampinha, sim ou não? Quem já foi pobre aí, diga eu. Tem uns dizendo, se fui, nem me lembro. Aquela tampinha pequenininha. Dependendo da mãe, se fosse igual a minha, falava com todo jeitinho: não mexe nessa tampa, não é para perder, deixa aqui. Qual é a primeira coisa que perde quando compra o tanque de cimento? E some para sempre. Não acha nunca mais. Nunca mais se acha. Você joga o tanque fora porque perdeu a tampa? Você coloca a sacola, fralda, pedaço de fralda, de pano, de criança, né? Faz um canudinho. Esses dias eu vi uma irmã que falou: irmã, lá em casa a gente botava sabugo de milho, para não deixar de usar o tanque só porque perdeu a... Você não joga o tanque fora porque perde a tampa. Você não joga uma banheira fora porque perdeu a tampa do ralo, sim ou não? Não joga. Por que você está querendo acabar com a vida? Por que você está querendo desistir daquilo que Deus depositou em você? Você é um recipiente que Deus tem depositado coisas em você, mas porque tem minado, você acha que esse recipiente não presta. Deus está dizendo: não jogue fora do recipiente. Eu posso usar algo para obstruir, para reter aquilo que eu tenho colocado dentro de você. Tem gente aqui que está cansado de minar, cansado de perder, cansado de voltar e viver tudo igual de novo, todo dia, sempre com as mesmas coisas, ao ponto de dizer: eu não quero, ou eu não sou mais um vaso. E o Senhor está dizendo: você não deixou de ser vaso, você só perdeu a tampa. Mas eu vou reter, eu vou fechar o canal, não importa em qual área da sua vida esteja, que tem sugado a força que você precisa para romper. Eu quero abençoar essas pessoas aqui agora sobre essa palavra. Segundo grupo de pessoas que eu vou abençoar na mesma oração são aquelas que não podem, diferente das outras, das salvas, das crentes, que podem ficar nos seus lugares, que devem ficar nos seus lugares. Essas não podem. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Irmã Camila, mas está cheio. Se a hemorrágica com 12 anos de anemia chegou, não é possível que você não consegue sair de onde você está. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, não importa o tamanho da multidão, você vai denunciar hoje a sua necessidade de tocar. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem, irmã Camila? Quem reconhece que está afastado dos caminhos do Senhor. Irmã Camila, eu estou afastado, e essa palavra hoje foi para mim. Eu preciso me mover, eu preciso tomar uma decisão. Não adianta eu ouvir, eu saber, mas não tomar uma decisão. Eu não vou porque Deus sabe, mas não concorda. Não é Camila, não é igreja, não é Assembleia de Deus. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, veja, ele não diz aquele que não crê, ele diz aquele que tem vergonha. Por quê? Porque as pessoas não deixam de vir porque tem falta de fé, elas deixam de vir porque tem excesso de vergonha. De quê? Desse monte de gente, esse monte de gente que não paga as tuas contas, esse monte de gente que não te vê no quarto escuro quando o dia mau chega na sua casa, esse monte de gente que não sabe teu sobrenome nem a cor dos seus olhos. Irmã Camila, mas eu tenho vergonha. Por isso ele diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus e nem verão a Deus. Está falando de quem fica com a bochecha vermelha? Não. Está falando de quem deixa a sua vergonha abafar a sua fé. Está falando de quem não confessa aquilo que crê. Irmã Camila, mas eu não sou crente. É sim. Não sou não, é sim. Segunda-feira à noite você podia estar na balada e estar na igreja. Você conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta você diz: a poder no nome de Jesus. Não vem com essa.
conhece um monte de simpatia, mas quando a coisa fica feia, você diz: ih, vou lá fazer uma campanha. Fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo carro. Aí para dar louca nos religiosos, Deus ainda te responde. E você diz: não sou crente. Crente você é, a pergunta é: por que você ainda não é salvo? E por que não é salvo? Porque quem crê confessa. E por que não confessa? Porque tem vergonha. Não está percebendo que a tua vergonha não vale a tua salvação? Camila, mas como é que eu vou do jeito que estou? Eu não sei qual religioso tem pregado para você que você não pode vir do jeito que está. Porque a mensagem de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, vou acrescentar, viciados, oprimidos, depressivos, e eu vos aliviarei. Quem disse que você não pode vir como está? Se Jesus está dizendo: venha como você está. Ah, mas como é que eu vou do jeito que eu estou? Do jeito que você está, que você vem, menino. Mas eu estou com um negocinho aqui que eu vou usar depois que o culto acabar. Como é que eu vou com isso? Jesus está dizendo: vem você e teu negocinho. Eu não tenho medo do teu negocinho, é teu negocinho que tem medo de mim. Vem com o teu negocinho. No 3, essa igreja que já está celebrando a tua vinda, assim eu creio, vai começar a orar por você agora. Pode começar a orar, igreja. Enquanto vocês oram por eles, eu me preparo para orar por vocês. Quando eu disser 3, não tem amarra, não tem pacto. Irmã Camila, eu amo vir à casa de Deus, mas eu não posso porque eu fiz um pacto de sangue. O pacto de sangue que Jesus fez anula o sangue que você derramou. Não me interessa o nome do demônio. Tem gente aqui que o espírito de Faraó está oprimindo, está dizendo: você pode ir na igreja, só não. Tem gente aqui, pastor Cristian, que o diabo diz assim para ele: você pode ir lá, você pode ter paz, só não pode ir no altar, porque no dia que você fizer uma aliança com ele, eu te mato. O Senhor está dizendo: mentira do diabo, mas se foi para morrer, eu morro com Cristo, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele é mentiroso. Quando eu disser 3, não interessa como você está vestido, não interessa se teu cabelo é comprido, não interessa se você vai congregar na Assembleia, se você vai congregar na Presbiteriana. Eu não estou aqui pregando: conhecereis a saia e a saia vos libertará, conhecereis o cabelo, não me irrita. Eu estou dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Se você tomar hoje uma decisão em direção a Ele, coisas que nunca romperam vão estancar. Eu vim aqui falar de alegria da salvação. Eu vim dizer que aquela cama box maravilhosa que você deita, mas não dorme, você vai viver hoje o primeiro e maior e melhor noite de sono da sua vida. Você não vai ficar com medo do escuro, você vai fechar os olhos. Sabe por quê? Porque você vai perceber a presença de alguém que você não vê, mas está ali. É do demônio? Não, é dele dizendo: pode dormir, porque quem te guarda não dorme. Pode fechar os olhos, porque os meus são como chama de fogo. No 3, ai, irmã Camila, mas como é que eu vou como eu estou? É do jeito que você está que você vai vir. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, foi ele que ficou hemorrágico ou ela que foi curada? Quando a samaritana pecadora conversou com Jesus, foi Jesus que teve alguém fora do casamento? Ou foi ela que ficou liberta do homem que não era dela? Ela que ficou liberta. Quando o leproso encontrou com Jesus, foi ele que ficou leproso? Ou foi o leproso que foi curado? Jesus está dizendo: quando você toca em mim, eu não fico com o que você tem, mas você perde o que tinha, porque eu sou a cura. Jesus está dizendo: você pode vir com vício em pornografia, porque quando você chegar no altar, não é Jesus que fica viciado, é você que fica liberto. Você pode vir com a lepra que você tiver, porque quando você chega aqui, não é você que suja Jesus, é Jesus que limpa você. Tem que estancar e tem que ser hoje. Mas Camila, eu preciso ir aí? Precisa. Por quê? Porque fé tem que ser pública. Completa para mim, igreja. Fé tem que ser? Fé tem que ser? Tem que ser pública para ser oficial. Fui viajar esses dias, aí minha secretária levou carteirinha de estudante. Aí disse para ela: tu não vai viajar com isso. Ela disse: vou sim, eu vi na internet. Falei: tá bom. Chegou na hora do check-in,
Terminei meu check-in. Aí a menina virou para ela e falou assim: a senhora não pode, só tem esse documento? Falou só: não, não pode. Aí eu vi na internet que pode sim. Não, não, não pode não. Aí a moça respondeu assim para ela: você não pode, porque este documento não tem fé pública. Então ele não pode ser reconhecido porque não tem fé. Aí a gente aqui quer ter uma fé oculta. Deus sabe, sabe, não está achando graça nenhuma disso. Se você tivesse um amigo que gostasse muito de você, mas você percebesse que ele tem vergonha de te apresentar para as outras pessoas, essa amizade ia durar muito tempo? Jesus está dizendo: você me trata assim. Eu sou esse amigo que você gosta, eu sou esse amigo que você deseja, mas na hora de me apresentar você finge que a gente não tem um relacionamento. Jesus está dizendo: ei, eu não tenho nada a esconder não, porque eu sou santo. Quem aqui era para estar com vergonha de quem? Mas Jesus está dizendo: eu não tenho vergonha de você. Se você me assumir hoje, eu saio daqui de mão dada contigo. No 3, você vai descolar o pé do chão e vai vir para o altar. E vou pedir: abre o maior espaço que puder. Os jovens que são da igreja que puderem subir a lateral da tribuna, eu agradeço para liberar o acesso. Sabe por quê? Eu sei que nessa noite tem gente que se diz desviado, mas não é desviado, é afastado, porque desviado não frequenta culto. Ai, irmã Camila, eu só não vou aí porque eu já fui algumas vezes, mas eu não consigo me firmar. Eu acho que eu não consigo ser crente. Não consegue ser crente por quê? Porque fica com um pé aqui e o outro na balada? Não, você não entendeu. Você ainda não percebeu que o que você não consegue é ser ímpio. Porque se você conseguisse, você ia embora e não dava nem tchau. Não tem compromisso, não precisa se comprometer. Mas não, você fica lá e daqui a pouco vem pra cá. Por quê? Porque não consegue ser crente? Não, porque não consegue se desviar da paz, não consegue se desviar de Cristo, não consegue se desviar da comunhão. Tá na balada virando, ó, virando. Alguém olha e diz assim: menino, tu parece crente. Tu é crente? Não, parece. Deus está dizendo: você não me escolheu, mas eu te escolhi. Estou te dando uma oportunidade de ser grato à escolha que Deus fez. A igreja levanta a mão e começa a orar. 2, se tiver alguém para cantar só um refrão quando eu disser 3, será que tem? Só um refrão de uma canção. 2,5. A igreja não é para levantar a mão só não, é para levantar e começar a orar. Vamos lá, igreja. Já está começando a vir. Chega o mais perto que você puder. Não canta Tocou-me hoje não, porque eu preguei justamente que é a gente que vai tocar nele. Então canta alguma outra coisa, só pra gente não perder o viés da ideia de insistir, de correr atrás, de ao invés de esperar Deus fazer, a gente é que vai fazer alguma coisa. 2,45, irmã Camila, eu tô muito aqui atrás. Use a sua desvantagem hoje ao seu favor e venha da onde quer que você esteja. 3, irmã Camila, sou eu. Sai agora e vem que eu quero orar por você. Infinito amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Camila, sou eu, mas tá meio cheio. Vem, vem, mova-se. Se você crê, mova. Se você acredita, se dirija o mais próximo do altar, o mais próximo da palavra liberada. Tome uma decisão. Tome uma decisão hoje. Vem. Impressionante. Aqui do lado, viu? Mãe Camila, eu quero ir. Tem espaço aqui. É o seu lugar. Pede licença e vem. Chega de viver uma vida distante da salvação. Estenda as mãos em direção ao altar. Oh, aleluia. Levante as mãos, igreja. Mãe Camila, eu queria muito ir,
nada te impede. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Mas o que pensam de mim, o que pensam de você, não define o que Deus pensa ao seu respeito. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Oh, irmã Camila, mas eu sei coisas sobre mim que ninguém sabe. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: ei, eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Os meus pensamentos são de paz ao teu respeito. Eu não te julgo. O Senhor está aqui e está te dando uma oportunidade de viver hoje o dia da sua transformação. Se você sabe que é você, não espera ninguém te trazer. Faça como aquela mulher. Se eu for ali, eu não vou ali para pedir, não. Eu vou ali para tomar posse da salvação que Ele me deu. O sangue dele vai curar a minha hemorragia. Se você reconhece isso, ainda dá tempo para você. Ai, irmã Camila, chega, eu preciso ir embora. Eu não estou vendo ninguém ir, mas se você precisa, vai na paz, Jesus te abençoe. Só não me obriga a terminar aqui, porque você já é salvo e terminou para você. Porque lá está começando agora. Na glória, a celebração está começando agora. Uma alma vale mais do que uma janta. Uma alma vale mais do que 30 minutos. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Estenda a mão. Insista em oração mais um pouco. Tem alguém se sentindo amarrado, mas Jesus está dizendo: eu estou estendendo esse tempo para você tomar a sua decisão. A irmã Camila está segurando o culto. Irmã Camila não está segurando nada. Quem está segurando é essa alma preciosa para Deus. E Deus está dizendo: vai, 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 vai. Dê uma chance para si mesmo. Levante a mão, igreja, rasga o sovaco, vamos embora, com vontade. Quem está aqui no altar, levanta a mão direita, a mão do compromisso, a mão da aliança. Isso, enquanto alguém vem chegando, levante a mão direita. Digam comigo, vocês que estão caminhando e vocês que já estão aqui na frente. Digam comigo: eu. Agora digam o nome de vocês, vai, diga. Isso. Confesso publicamente Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, o dono da minha alma, o dono da minha vida, de hoje e para sempre, eternamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Ligamos com essas pessoas a confissão pública de fé deles. Ligamos aqui na terra e te pedimos: liga no céu, porque Tu disseste que tudo que hoje nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Ministramos sobre eles na autoridade do nome de Jesus, como ministros de uma nova aliança, sacerdotes de uma nova geração. Ministramos sobre eles o perdão dos seus pecados, a evidência da alegria da salvação, a libertação de todos os pactos anteriores, se porventura algum tiver sido feito. Ministramos novidades de vida. Declaramos que 2019 é o ano da redenção, o ano da restituição, o ano do milagre, o ano da cura, o ano da providência, o ano da alegria. Ministramos sobre eles a alegria, 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 alegria da salvação. Em nome de Jesus, Deus, ainda de mãos estendidas, aonde houver alguém que esteve ao alcance desta palavra, quer seja pela internet, quer seja aqui agora, alcança ele com o resultado, alcança ela com o resultado da fé, o resultado da palavra, o resultado, Senhor, da manifestação viva da Tua palavra. Vai estancando, vai estancando, vai estancando áreas da vida que nós guerreamos há anos e não conseguíamos vencer. Que este ano seja o ano que nós comecemos a dizer: o Senhor tirou, o Senhor moveu, nunca mais foi igual. A partir daquele dia, Deus mudou o
para sempre. Nós confirmamos e cremos e recebemos esta palavra em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Não faça nada, me ouça. De mãos estendidas. Vira de frente agora para alguém, de frente, de frente. Irmã Camila, eu não conheço, não precisa conhecer não. Vira de frente. Não toca nessa pessoa, só vira de frente. Estende a mão. No 3, você vai dar um abraço. Irmã Camila, não quero, não quer, não faça. Mas eu creio, a palavra de Deus diz que o jugo será despedaçado pelo poder da unção. Vai descer uma tampa para fechar o ralo que minava a área da tua vida agora. Senhor, em nome de Jesus eu ministro. Aonde estiver uma mão estendida crendo nessa palavra, betuma ela com um óleo que representa a unção. Não o que consagramos no monte, mas o que é derramado da glória. Pela força, pela expressão da tua palavra. Manifesta uma unção desatadora agora. 1, estende a mão mais alto. 2, você vai dar um abraço de quase 15 segundos para o cérebro dela entender e o espiritual também. 2,5, você vai abraçar ela ou ele e vai dizer: estancou. Estancou. O que é isso? O mal parou, ele não avança mais. Aquilo que te oprimia não vai te oprimir mais. Aquilo que te limitou até hoje não vai te limitar mais. A corda que te puxava para trás, meu Deus, arrebenta hoje. Hoje não vai mais ter freio, não vai mais ter arreio. Levanta a mão. 2,5. Oh, eu queria uma expressão mais forte de louvor, só pra gente fechar. 2,45. 3, abraça essa pessoa agora e diga: estancou. Estancou. É hoje. É agora. Toque nele. Toque nele. Oh! Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Atenção.